biológicos são líquidos originados dos nossos corpos, de pessoas vivas. Para analisar esses fluidos biológicos, existe em ambiente laboratorial equipamentos sofisticados, contudo, esse equipamento utiliza grandes quantidades de reagentes, certo? E são economicamente dispendiosos. Fora do ambiente laboratorial, existe comercialmente disponível as chamadas fitas reagentes. Os fluidos biológicos considerados de risco são o sangue, os líquidos orgânicos que contêm sangue, o sêmen, secreção vaginal, líquido sinovial, peritoneal, pericárdico e amniótico. Esses são os fluidos biológicos. Meu nome é Lucas e eu vou falar um pouquinho sobre a farmacocinética e a farmacodinâmica. O conceito de farmacocinética se dá ao estudo do que o corpo faz com o fármaco, desde a absorção até a excreção do mesmo. Já a farmacodinâmica é o campo de estudo que relata o que o fármaco faz com o nosso corpo, seja conexão com receptores, enzimas e um efeito desejado no ponto-alvo. Aprofundando-se mais sobre o tema, a farmacocinética é distribuída em 4 etapas, que vai desde a sua absorção, a distribuição do fármaco no corpo, o seu metabolismo podendo ativar ou não e, por fim, a excreção pela urina ou fezes do composto que não será mais usado pelo corpo. Já a farmacodinâmica está diretamente ligado, como já foi falado, ao efeito de ação, seja no receptor, na enzima, para um efeito terapêutico, algo benéfico ao paciente em doses adequadas. Existem várias técnicas analíticas utilizadas na bioanálise de fármacos. Uma delas é a cromatografia. A cromatografia é uma técnica utilizada para analisar, identificar ou separar componentes de uma mistura. A cromatografia é definida como a separação de 2 ou mais compostos diferentes entre fases. Uma fase é a fase móvel e outra fase é a fase estacionária. A mistura é dissolvida numa fase fixa e uma fase móvel flui continuamente sobre a mistura dissolvida. Pela escolha apropriada da fase fixa e da fase móvel, além de outras variáveis, pode-se fazer com que os componentes da mistura sejam arrastados ordenadamente. Aqueles componentes que interagem pouco com a fase fixa são mais facilmente arrastados pelo eluente, enquanto aqueles que interagem mais ficam mais retidos. As interações envolvidas são formação de sais, coordenação, ligação hidrogênica, dipolo-dipolo e forças de dispersão de London. Dependendo da natureza das 2 fases envolvidas, tem-se diversos tipos de cromatografia. Por exemplo, quando é utilizado a fase sólida e uma fase líquida, temos a cromatografia em coluna, a cromatografia em camada fina e a cromatografia em papel. Já na cromatografia HPLC, que é bastante utilizada na indústria farmacêutica, ela utiliza as 2 fases líquidas. Na cromatografia CG, são utilizadas uma fase gasosa e uma fase líquida. Dentre os tipos de cromatografia, nós temos a cromatografia em camada delgada, também conhecida como cromatografia em camada fina. É uma técnica simples, barata e muito importante para a separação rápida e análise qualitativa e quantitativa de pequenas quantidades de material. Ela é usada para determinar a pureza do composto, identificar componentes de uma mistura comparando-os com padrões, acompanhar o curso de uma reação pelo aparecimento dos produtos e desaparecimento dos reagentes, e ainda para isolar componentes puros de uma mistura. Na cromatografia em câmara delgada, a fase líquida acende por uma camada fina do adsorvente estendida sobre um suporte, que pode ser uma placa de vidro, de alumínio ou uma placa de plástico. Sobre a placa, espalha-se uma camada fina de adsorvente. Geralmente são utilizadas como adsorvente a sílica gel, a alumina ou a celulose. Após a aplicação da amostra, a placa é colocada verticalmente em um recipiente fechado, que no caso é a cuba cromatográfica, que contém uma pequena quantidade de solvente. O solvente eluirá pela camada do adsorvente por ação capilar. A amostra é colocada na parte inferior da placa através de aplicações sucessivas de uma solução da amostra com um pequeno capilar, formando uma mancha circular. À medida que o solvente sobe pela placa, a amostra é compartilhada entre a fase líquida móvel e a fase sólida estacionária.
Durante este processo, os diversos componentes da mistura são separados. Os componentes menos polares tendem a avançar mais rapidamente que os componentes mais polares. Essa diferença na velocidade resultará na separação dos componentes da amostra. Quando estiverem presentes várias substâncias, cada uma se comportará de maneira diferente, segundo suas propriedades de solubilidade e adsorção, dependendo dos grupos funcionais presentes em sua estrutura. Cada mancha corresponderá a um componente presente na mistura original. A cromatografia em coluna é uma técnica de partição entre duas fases, sólida e líquida, baseada na capacidade de adsorção e solubilidade. A fase estacionária deve ser o material insolúvel na fase líquida associada. As mais usadas são a sílica gel e a alumina. A mistura a ser separada é colocada na coluna com eluente menos polar e vai se aumentando gradativamente a polaridade do eluente e, consequentemente, seu poder de arraste das substâncias mais polares. Uma sequência de eluentes normalmente utilizada é hexano, éter etílico, acetato de etila, etanol, metanol, água e ácido acético. O fluxo do solvente deve ser contínuo. Os diferentes componentes da mistura se movem com diferentes velocidades. Isso depende das suas interações com o adsorvente e com o eluente. Os grupos polares tendem a interagir mais fortemente com o adsorvente. A capacidade de um determinado eluente em arrastar um composto adsorvido na coluna depende da polaridade do solvente com relação a esse composto. Em geral, os compostos apolares passam através da coluna com uma velocidade maior do que os compostos polares. Isso acontece pois os compostos apolares têm menor afinidade pela fase estacionária. Olá, eu sou a Adley do 5º semestre de farmácia. Vou falar um pouquinho também sobre a espectrometria. Mas o que é a espectrometria? A espectrometria é uma das técnicas usadas na química analítica que mede a interação entre a radiação eletromagnética e a matéria. Mas o que acontece? Bom, essa interação pode fornecer informações sobre a composição, a estrutura e as propriedades das substâncias químicas. Eu entendi o que é essa técnica, mas como de fato funciona? Bom, ela se baseia na absorção, emissão e na dispensação da radiação eletromagnética, que é a luz, por átomos ou por moléculas. Esse processo resulta em espectros característicos que podem ser analisados para identificar e quantificar as substâncias. E também ela é utilizada na química analítica. Além de identificar e quantificar os elementos, ela é responsável pelo controle de qualidade em indústrias farmacêuticas, alimentícias e químicas. Bom, mas nem tudo é esse mar de rosa. Ela tem suas vantagens e suas desvantagens também. Uma das suas vantagens é a alta sensibilidade e especificidade, além da capacidade de analisar múltiplos componentes simultaneamente. E, além do mais, as aplicações em diversas áreas do conhecimento, como eu falei, química, indústria farmacêutica, indústria alimentícia, então ela abrange mais. E a parte ruim? Bom, a parte ruim, que seria a desvantagem, é que ela possui um custo elevado e de equipamentos e de manutenção. Além do mais, ela requer um pessoal especializado para operar e para saber interpretar os resultados. Sou Ana Vitória, vou falar um pouco sobre bioequivalência e um pouco sobre o teste avaliativo da bioequivalência. O teste de bioequivalência consiste na demonstração de que é um medicamento genérico e seu respectivo medicamento de referência. Com isso, o teste de bioequivalência é avaliado com se atua na mesma maneira que o medicamento de referência, ou se tem o mesmo princípio ativo, ou se chega com a mesma velocidade na corrente sanguínea e se produz o mesmo efeito terapêutico. Ou seja, são compostos de fármacos para saber se tem a mesma equivalência, como um medicamento de referência e um similar. Olá, eu sou a Thaís Santos e vou falar um pouco a respeito da biodisponibilidade. A biodisponibilidade refere-se à extensão da velocidade em que uma porção ativa de um fármaco adentra na circulação sistêmica, alcançando assim um local de ação. A biodisponibilidade de um fármaco é predominantemente determinada pelas propriedades da forma de dosagem, que dependem, em parte, a sua forma e fabricação.
Diferenças na biodisponibilidade entre formulações de um determinado fármaco podem ter significado clínico. Assim, é essencial saber se as formulações medicamentosas são equivalentes.